Pegue sua rede, porque vai começar mais um episódio de Uma Ciência na Rede! Oi galera, tudo bem? Eu sou a Débora, graduanda do 2º ano de Ciências Sociais da Unesp de Marília, e no podcast de hoje eu me reuni com a professora Sueli, o Gabriel e o Rafael, que são alunos da pós-graduação, e a Tainá, que é aluna da graduação aqui da Unesp de Marília, e a Ana Alice e a Paola, que são alunas da Escola Estadual Baltazar aqui de Marília também, para fazermos um levantamento do projeto até agora e quais as contribuições do mesmo na nossa vida. Então, vamos começar conversando com a professora Sueli? Professora, como foi para a senhora estabelecer esse contato com essa nova ferramenta de ensino que é o podcast? E como a senhora acha que isso auxiliou no processo de aprendizagem dos estudantes? Olá, galera. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando de uma novidade na área da aprendizagem, né? Que é usar essas novas tecnologias, como nós estamos tratando na educação. Então, o podcast ele veio para nos auxiliar, né, na linguagem, na comunicação mais direta com a juventude em especial, levando para essas pessoas o prazer, né, desse contato, diferenciado aí com o público, mas ao mesmo tempo dando o nosso recado, né, dentro da nossa área, né, de conhecimento, que é a sociologia, né? Então a gente vê com muito bons olhos, né, essa inovação e ficamos contentes de ter uma grande aderência aí do público, né? O pessoal gosta do que ouve e do que faz. Sim, professora. É muito importante também a gente sempre manter esse diálogo, né, com a senhora, com os professores que têm mais experiência, que isso sempre é muito enriquecedor para a gente, né, enquanto estudante. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de pontuar, assim, sobre essa ferramenta? Se a senhora teve alguma coisa que no começo achava que ia ser e depois foi diferente, alguma surpresa? Não, eu acho que, bom, para a minha geração, né, que é bem mais adiante da que é de vocês, o podcast, essa ferramenta, ela veio para nos auxiliar, mas ao mesmo tempo nos assustava, né? Porque a gente não foi formado, né, para dominar essas tecnologias, né? Então a gente foi e contou muito com o apoio e a orientação dos mais jovens, né? Que com o tempo também foram dominando melhor essa ferramenta. E no trabalho, assim, eu diria, de uma parceria, né, de gerações, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Por um lado, né, a nossa área de formação, a sociologia, a gente trazendo os pontos, os temas importantes para serem trabalhados, né, e discutidos nesses podcasts, nessas gravações, e vocês, jovens, nos auxiliando na parte técnica de tornar essa comunicação mais dinâmica, essa socialização de ideias mais interessante, sem perder, né, o conteúdo principal, importante, que a gente julga ser necessário que todo jovem conheça. Então, acredito que nós avançamos, né, no ponto de vista de trazer o interesse da juventude, e, ao mesmo tempo, para nós, professores, né, há mais tempo, também aprendemos coisas novas que eu, na minha idade e na minha carreira profissional, já achava que talvez não fosse dominar, né? Ainda estou aprendendo muito, eu confesso, né? Estou aqui falando, mas assim, um pouco preocupada também com o meu desempenho aqui técnico, né? Na questão do tempo, na questão da voz, na questão se estou falando muito rápido ou não, mas pelas orientações de vocês, né, a gente vai tentando acertar e fazer com que o nosso podcast seja cada vez mais
mais redondo, né? Como a gente fala, mais organizado, mais sistematizado, mais legal, né? Para usar a linguagem mais direta para passar o nosso recado para os jovens. Nossa, professora, agora que a senhora falou, me fez pensar um pouco, né? O quanto que os alunos hoje em dia têm uma dificuldade, e também não por ser culpa deles, né? Mas porque o método de ensino, muitas vezes, ele deixa de se atualizar com o passar do tempo. Então, o quanto é fundamental a gente estar acompanhando, né, esse avanço que é essa tecnologia que surge, e esses jovens que parece que já nascem sabendo mexer, né? Entrar nas redes sociais, compartilhar ali um podcast ou outro. E eu queria agradecer a senhora por estar compartilhando também a perspectiva da senhora sobre o projeto, que é muito importante para a gente. Imagina, Débora, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não participo tão diretamente, né, aí das gravações, mas tenho acompanhado, né, e estou à disposição sempre que precisarem. E você disse algo muito importante também. Essa necessidade do professor também está sempre inovando, buscando novos caminhos para atingir os seus objetivos, que é socializar seus conhecimentos, né, com os alunos, né? E isso, e o podcast se tornou realmente uma forma muito interessante para a gente explorar. A gente explora enquanto uma ferramenta, a gente explora enquanto um novo espaço de comunicação, a gente explora também como uma nova forma de tentar passar um conteúdo que antes era dado de um modo mais tradicional na sala de aula, e que hoje tem essa possibilidade mais dinâmica, mais leve, mas sem deixar, como eu já disse, isso é muito importante, de passar o conteúdo essencial, né, dentro da matéria, que no nosso caso é a sociologia. É isso que a senhora falou, é fundamental realmente, né? Tá sempre andando de mãos dadas, né? Tanto os nossos conteúdos, que eles são sim fundamentais, né? As referências bibliográficas que a gente acaba adquirindo, e que o podcast também seja um incentivo, né? Para que os alunos tenham interesse em estar procurando essas obras mais clássicas. E agora você falou uma coisa também muito importante, que o podcast, ele na minha opinião, né, ele é um modo mais rápido da gente passar esse conteúdo. Mas também a gente não pode deixar de frisar a importância da leitura de textos, de livros, na formação do estudante. Então, o podcast pode ser esse primeiro momento, né, de passar um recado mais rápido, de despertar o interesse para um envolvimento maior com uma leitura de um livro, de um texto de revista, de jornal, porque aqui, vocês veem, são poucos minutos para a gente falar de temas muito complexos, né? Então, se desperta o interesse, a gente dá o recado e, ao mesmo tempo, já pode indicar algumas leituras para aqueles que tiverem, né, um interesse maior em conhecer o tema. Muito obrigada, professora Sueli, pela contribuição. Agora vamos falar também com o Rafael, né? E aí, para você, Rafael, como que foi? Conta um pouco da sua experiência para a gente, né? Participando aí da produção do podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, doutorando aqui da Unesp de Marília também, e trabalhei no podcast Uma Ciência na Rede, fazendo a edição de áudio, e foi muito legal todo esse tempo que eu pude trabalhar nesse projeto, que além de conhecer todo mundo que deu voz aos programas, né, que apresentaram, discutiram, debateram, pude também contribuir com essa parte de edição e também ficar mais por dentro ainda e aprender bastante com tudo que foi discutido e tratado nos programas, porque para editar cada episódio tinha que ouvir tudo, então era bem legal que várias questões iam aparecendo. E se a gente pensar no que é o podcast, como isso está inserido dentro de todo o contexto da universidade ou do ensino médio também, eu acho que a parte mais legal, mais bonita, mais interessante de tudo é a questão de comunicar
né, a ciência, fazer essa ligação entre ensino médio e universidade e tornar isso disponível, tornar isso público para quem quiser curtir, para quem quiser aproveitar e ter essa ligação com o povo, com a sociedade, com mais e mais alunos, seja da universidade, seja do ensino médio, e que esse pessoal possa tirar muito proveito de tudo que foi debatido no podcast, né? E fiquei muito, muito feliz de fazer parte do projeto. Agora, Paola, e você, enquanto aluna do ensino médio, quais as contribuições o podcast trouxe para a sua vida? O podcast, ele foi muito bom em diversos aspectos, principalmente nesse caos da pandemia, porque o podcast, ele conseguiu me distrair de alguns problemas, de algumas coisas. Foi uma distração e um entretenimento que me ajudaram bastante nesse aspecto e também me trouxeram um aprendizado sobre diversos assuntos. E contribuíram com o meu nervosismo antes das gravações, porque eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, e também contribuíram com a minha vergonha de falar, isso melhorou bastante depois do podcast. Sim, às vezes a gente praticando, né, Paola, esse exercício de falar, muitas vezes, né, com outras pessoas, e todo o processo também de construção, né, do podcast, do roteiro, às vezes ajuda a gente a desenvolver melhor, né, a nossa escrita, a nossa fala. Isso realmente é fundamental. E você, Gabriel, que esteve aí contribuindo na produção, conta um pouco pra gente da sua trajetória com o projeto. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, como a Débora falou, em primeiro lugar, é muito, muito prazeroso estar aqui, né? Eu que no início ajudei um pouquinho, né, no projeto, e é muito prazeroso hoje estar, né, na linha de frente, né? Porque eu sempre estive atrás, né, no background, digamos assim, ou seja, fazendo o cenário, né? Bom, Débora, mas provavelmente o ouvinte que está nos escutando nesse momento não me conhece, né? Porque eu no início, né, entrei no projeto mais para uma questão técnica, né? Então, de edição e também para talvez instrumentalizar, né? Isto é, ajudar um pouquinho a compreender como nós podemos utilizar de mídias, né, das mídias e precisamente dessa mídia que é o podcast, e como a gente poderia falar e como a gente poderia escrever, né, um podcast justamente para chegar ao nosso público, né, que são os alunos de ensino médio, professores e todo mundo que se interessa de alguma forma pela temática e pelas temáticas que tratamos, né? Então eu meio que comecei fazendo a parte chata, né? E depois, com o tempo, eu fui auxiliando mais, né, nesse processo, talvez de ponte entre o podcast e os alunos, precisamente por meio dos textos, por meio da ajuda na edição, né? Continuei um pouquinho na edição, por meio de aspectos um pouco mais técnicos, né? E foi muito gratificante para mim, porque além de aprender muito com vocês, né, que estão na linha de frente, eu também pude participar, né, de um projeto tão especial, tão legal, né, que é o podcast. E essa é uma mídia extremamente poderosa, né, se a gente parar para pensar, né, é uma mídia poderosa, sobretudo nos últimos anos, né, o podcast ganhou força, né, então provavelmente nosso ouvinte, nesse momento, está nos escutando enquanto faz outra coisa, né? Então veja como o consumo de informação ele é concomitante, isso é simultâneo, né? E aí, nesse sentido, nosso dever era justamente esse, tentar cativar de alguma forma essa pessoa para que ela se interessasse pelos temas, se interessasse pelas nossas temáticas, né? De um jeito mais simples, mais fácil, mais rápido, né? Mas no geral é isso, eu fiquei com a parte já traduzida, fiquei com a parte chata, um pouquinho mais técnica, mas foi igualmente prazerosa, aprendi muito com vocês, e aprendo muito com os ouvintes também, com vocês, até pelos retornos que nós tínhamos das produções, e isso é muito engrandecedor, né?
Gabriel, agora que você falou, me fez pensar um pouco, né? Às vezes eu tô em casa lavando uma louça, coloco o podcast pra ouvir ali, e eu fico pensando, né, que, tipo, pessoas que eu conheço fizeram aquilo, né? E que eu contribuí um pouquinho para que aquilo tivesse ali, e o quanto que é gratificante, né? Você produzir ciência junto com pessoas que estudam com você, que estão ali na universidade, ou pessoas que fazem parte de um mesmo projeto, e você vê o resultado daquilo no final. Eu acho muito interessante nessa questão de que você iniciou sua fala falando, comentando, né, o fato de você às vezes estar fazendo alguma coisa e ouvindo também, e isso mostra como uma mídia pode ser consumida para essa questão, né, que você disse, olha, estamos talvez comunicando, né, ciência, né, ajudando a comunicar aspectos um pouco mais profundos, né, seja da teoria sociológica, seja de outras formas de ciência, né, e isso é muito importante para a gente, né, e aí eu faço das palavras da professora Sueli as minhas, né, isso de forma alguma, né, e aí talvez possa ser entendimento de algumas pessoas, isso de forma alguma subtrai, né, você ter que buscar de outras formas, em outras mídias, aquilo que você precisa, né? Ou seja, para estudo, para ciência e tudo mais. Mas o podcast pode ajudar nesse sentido. E é muito gratificante quando você enxerga, né? Quando você faz parte de algo nesse molde. E aí essa é uma forma também, Débora, e isso para encerrar minha fala, essa é uma forma também de talvez incentivar, né, os nossos ouvintes a, quem sabe, produzir os próprios podcasts, né, e essa é uma forma de aprendizado imensa, tanto aprendizado midiático, né, de você conseguir achar a melhor forma de se comunicar com o seu público, de achar a melhor forma de se comunicar com aquilo que você busca comunicar, e também de aprendizado, de aprendizagem, né, de alguns conteúdos que talvez sejam importantes. Então, no nosso caso, por exemplo, que a gente lida com ciência, cada podcast tenho certeza que nós aprendemos, né? Aprendemos a lidar melhor com as teorias, aprendemos a lidar melhor com os entrevistados, aprendemos com o que os entrevistados nos falavam, né? Eu acho que isso é muito especial. Então, eu acho que o podcast tem esses dois aspectos também, não só de aprendizagem para quem faz, mas também de aprendizagem midiática mesmo, de você passar uma informação, saber passar a informação, e isso fica também para o ouvinte, né? Porque o podcast hoje, ele é uma mídia muito, assim, digamos, universalizante, né? Ela é muito fácil de se fazer, né? Alguns aspectos técnicos só que são, às vezes, mais complicados, mas é muito fácil de fazer e qualquer um pode fazer. Isso é muito interessante, né? Então, agora que você falou, me veio na cabeça aqui, né, sobre a questão do incentivo a buscar também outras metodologias, outras alternativas, né? Eu lembro que eu estava gravando o podcast de uberização com o pessoal e nós começamos a entrar em muitos assuntos sobre a organização da cidade. E dali mesmo já tirei algumas referências para mim de autores assim que eu não tinha lido ainda e já fiquei super interessada no assunto. E eu acho que puxando esse gancho já, né, desse interesse que o podcast gera na gente de procurar outras formas de conhecimento, né, para além daquelas que a gente já está acostumado. Eu falo isso porque muitas vezes nós estamos muito acostumados a entrar no Instagram, no Face, ver uma coisinha ali, às vezes a gente ouve um podcast também, mas muitas vezes falta um pouco na leitura, a gente não se interessa muito. E eu queria perguntar para você, Analice, você acha que, de alguma forma, o podcast ajudou a aflorar essa vontade na leitura? Você já tinha esse interesse antes por buscar essas outras metodologias? E como que o podcast transformou para você essa forma de aprendizagem? Olá, Débora. Meu nome é Analice, sou estudante do 3º ano do ensino médio. O podcast me auxiliou muito durante este ano tão conturbado, pois com o isolamento social, muitas vezes acabamos esquecendo da realidade que passa para fora dos nossos portões. Por trás de cada podcast tem muita pesquisa, leitura e conversa. Com isso, criamos mais incentivo para não desistir do vestibular, do Enem ou até mesmo do último ano do ensino médio. Por ser remoto, acaba sendo mais difícil tanto para nós alunos quanto para os professores. Porém, o podcast incentivou a leitura, trazendo assim
muita importância pra gente, para não desistir de nada. Annalise, agora que você falou, me fez pensar um pouco, né, sobre como que o podcast tem sido fundamental pra gente nesse período de pandemia, em que a gente não consegue se reunir dentro da sala de aula, né? E querendo ou não, às vezes eu falo mesmo pelo meu curso, que tem uma carga de leitura muito densa, a gente às vezes pega para ler e não aguenta mais aquele texto. E é importante que a gente tenha esse incentivo também, né, de outras pessoas e ouvir também outras pessoas falarem, que às vezes desperta um interesse assim que estava dormindo na gente há muito tempo. E o quanto que é fundamental nós não deixarmos morrer durante esse tempo também essa vontade de estudar, né, que é muito importante. Agora eu queria falar com a minha parceira de podcast anterior também, a Tainá. Tainá, fala um pouco pra gente, né? Você participou da produção, estava aí todo esse tempo. Como que o podcast está contribuindo para você, né, enquanto graduanda de Ciências Sociais, na sua trajetória acadêmica? Boa tarde, galera que está escutando aí, né? Antes de me apresentar ou reapresentar, o pessoal já deve conhecer essa voz meio distorcida. Eu sou a Tainá, estudante de Ciências Sociais na Unesp de Marília. E, olha, Débora, respondendo essa pergunta, eu acho que passa, né, da minha formação acadêmica, assim, porque o podcast, ele me trouxe uma coisa que eu venho praticando há um tempo, que é paciência. Eu acho que paciência, as coisas, elas funcionam melhor, assim. Eu sou uma pessoa muito impaciente, sabe? Sou muito hiperativa, eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E por que eu tô falando sobre paciência que o podcast me trouxe? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm opiniões diferentes, as pessoas, elas conhecem biografias diferentes, né? Indicam textos diferentes que a gente nunca leu, nunca ouviu falar, e a gente tem aquele pezinho, né, atrás, fala assim, será? E, na verdade, a paciência, ela me trouxe justamente essa questão do discernimento, né, de conseguir chegar até. Então, eu acho que passa pela minha formação acadêmica, eu acho que é da minha formação enquanto vida, assim, de ter passado por esses processos do podcast. Então, é muito engraçado que hoje eu tô seguindo para a área da sociologia, né? E hoje a gente está discutindo, eu estou tendo aulas que elas linkam muito com temas que a gente já discutiu no podcast, e aí eu vou para o trabalho e tudo vem à tona, né? O último podcast que a gente participou, que a gente produziu de uberização, a gente não parava de falar porque parecia que era... Como que a pergunta inicial foi, será que tem a ver com a nossa vida, né? Então, acho que por isso que ultrapassa a nossa formação acadêmica. Eu acho que é só mais um pontinho aí falar sobre formação. Eu acho que para a vida tem me agregado bastante. Paciência para ler também, paciência para comunicar, né? E para saber comunicar, saber escutar. Eu acho que essas são as agregações que o podcast tem me trazido. Tainá, realmente você falando, né? Eu parei um pouco para pensar aqui, que muitas vezes a gente vê o resultado também, não lembra todo o processo que é, né? Até a gente postar esse podcast na plataforma e depois a gente ouvir, assim, enquanto o trabalho finalizado. Mas, assim, exige realmente muito de todo mundo, né? A gravação, a pesquisa. Lembrando que a gente sempre tenta se atentar muito às fontes que a gente está trazendo, né? E a preocupação que a gente está tendo também, né? De ver essas referências e produzir o roteiro, e também tem as artes. Então, às vezes acaba sendo até meio estressante, assim, a gente fica nervosa, não sabe o que faz, é uma correria. Mas assim, o aprendizado também, ele é gigantesco, né? Eu falo até mesmo por mim, que eu sempre quis ser professora antes de querer ser cientista social. E o quanto que essa aproximação com os estudantes do ensino médio, né? Eu também já fui secundarista. E o quanto que é diferente a gente estar aqui agora na faculdade, olhando um pouquinho para trás, né? Que era onde a gente estava. E vendo que é fundamental que a gente construa conhecimento junto, né? Não vem de um lado só, é um diálogo, é uma troca. E isso também tem sido muito enriquecedor para mim, enquanto estudante. Bom, você já respondeu, já precipitou a minha pergunta, né, Débora? Eu ia justamente perguntar isso para vocês. Como foi fazer parte de toda essa produção? Porque
a primeira produção que você fez foi meio puxada, assim, né? Chegou e falou assim, ai, gente, eu vou ajudar a fazer roteiro e tal. Eu falei, não, você vai ajudar a fazer roteiro, mas você vai participar do podcast. Eu acho que quanto mais a gente traz as pessoas, né, para dentro das produções, a gente faz com que elas se sintam parte, né, de tudo isso. Então, para você, Débora, e aí? Essa sua estreia de produção, de mediação, de conectar aí com todas essas pessoas, como que ela tem contribuído? Na verdade, eu acho que você também pode responder futuramente, né? O que você espera com essas produções, não só para sua trajetória acadêmica, mas quanto Débora, né? Futura cientista social, aí cientista social, né? Trilhando o seu caminho, como você disse, sempre quis ser professora. Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Eu nunca quis ser professora, né? Na verdade, eu era o terror, assim, da escola. E eu acho que entrar na universidade e me fez modificar tudo. Eu falo até que é aquele o que vai sempre volta, né? Então, hoje, trilhando esse caminho de professora, né, de me descobrindo enquanto querer ser professora, compartilho muito disso com você. Mas vou parar de falar, pode falar um pouco aí, Débora. Ai, Tainá, então, é isso, gente, assim. Eu falo que eu tive professores que mudaram a minha vida e que foram fundamentais para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje e para que eu buscasse e fizesse as escolhas que eu fiz, né? Eu vejo que, principalmente, as pessoas que eu conheci no projeto, às vezes a gente tá, assim, na Unesp, tá andando aqui por Marília e a gente passa pelas pessoas e às vezes não vê as pessoas, mas poder ter tido esse contato com quem estava na produção, né, com os alunos, com os professores, com o Thiago, você, Gabriel, foi muito importante para mim, né, porque eu vejo que vocês têm muito com o que contribuir e todas as vezes que vocês estão falando, que vocês estão aí expondo as opiniões de vocês, eu sempre tento absorver alguma coisa para mim, as meninas mesmo, a Paola, a Ana Alice, a professora também. Então, o quanto que isso é fundamental. A professora Sueli estava até falando, né, eu estava ouvindo boba, assim, que eu sou apaixonada por professores, né, eu acho que não, a gente não pode ficar romantizando muito, né, eu acho que toda profissão tem ali suas questões, mas eu vejo isso enquanto uma coisa que é fundamental para que se crie qualquer outra profissão, né? Então a gente está ali, não é só uma formação acadêmica, é uma formação humana. E os meus professores sempre contribuíram muito para a minha formação humana. Então eu vejo que o podcast tem me trazido muito isso, né? Desse contato com as pessoas, não físico, porque a gente está nessa questão da distância aí, né? Tendo que fazer reunião. Mas, para além disso, também ver que quando eu estava no ensino médio, a gente não tinha a oportunidade de discutir assuntos que eu vejo que o pessoal do Baltazar está trazendo à tona agora junto com os professores. Então, isso para mim é muito lindo, né? Ver que a gente está caminhando e caminhando para frente, a gente está chegando num lugar diferente, assim, fazendo com que os professores, com os alunos, com a faculdade pública, ali juntos, né, estejam construindo esse conhecimento e estejam levando ele, né, para as pessoas. E que as pessoas também possam dar um retorno para a gente. Então, eu falo que, assim, para mim está sendo fundamental para trazer experiência para mim de vida, né? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente estar aqui, mas também é muito gratificante. E que, como você falou, né, não é só a formação acadêmica. É óbvio que desenvolve a escrita, desenvolve a leitura, a gente fica com mais vontade de estudar, assim, é até estranho falar isso, mas às vezes dá aquele pico, assim, que você precisa, quero ler um livro, mas estar em contato com as pessoas também, entender essa formação para além da formação acadêmica, para além da formação no ensino médio, mas para a formação do caráter também, né, da gente conseguir, através do estudo, do conhecimento, entender que no mundo existem outras pessoas, existem outras ideias e conseguir estabelecer um diálogo com tudo isso. Então, Débora, aquilo que você disse, né, sobre não é nem romantizar a profissão, acho que a gente tem que ter amor mesmo pro que a gente faz, principalmente
no Brasil que vivemos hoje, né? A gente está seguindo por um caminho que eu escutei muito isso na faculdade, né? Perdendo sentido, né? O professor, a gente perde o sentido da escola, perde o sentido do ensinar, né? E aprender. E a gente precisa ter amor por isso, porque eu acredito sim nessa questão de que se não for educação, a gente não chega muito longe, né? A gente vai ficar rodando, rodando e rodando. Então a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, quem é que vai? Né? A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita e por aquilo que a gente acha que seja um processo de transformação. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, todas que participaram, e para quem está aí em casa escutando a gente, seja lavando sua louça, arrumando a casa, lendo um livro, ou por curiosidade mesmo, né? Gostaria de colocar também para vocês não esquecerem de todas as nossas plataformas. Então, estamos online, Ciência na Rede está online, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Anchor, né? Assim como as outras plataformas, SoundCloud e Facebook. Todas essas você pode nos encontrar. E fique ligado que semana que vem tem mais um... Uma Ciência na Rede.